O nome Jesus disse, e ele prometeu algo: eu estarei no meio de vós. E eu sei que aonde ele esteve, por onde ele passou, algo poderoso sempre aconteceu. Sabe, amado, se você se conectar o teu coração, aquilo que Deus quer fazer hoje, eu vou te dizer, você vai sair daqui diferente do que você entrou. Sabe, essa é uma conferência que nós vamos conferir coisas no nosso coração, que Deus vai tratar com cada um de nós. E eu creio que o mover de Deus, a unção de Deus vai cair com tanta força sobre esse lugar, e esses jovens vão ser levantados numa força sobrenatural para esses últimos dias. Você concorda comigo? Então eu queria chamar a tua atenção. Sabe, amado, eu sei que jovem gosta de pular, dançar, e eu gosto disso demais, e nós vamos ter um momento para isso. Mas, amado, quando chegar o momento da palavra, eu quero te pedir uma coisa: segura a palavra, pegue a palavra, porque isso é que de fato vai mudar a sua vida. Amém? Então nós vamos falar algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração, e eu creio que você vai ser afetado por isso. Amém? E nesses dias eu tenho sido mexido por Deus com alguns assuntos, e pensando a respeito do que iria falar aqui. Sabe, eu falei: Deus, o que eu vou falar lá? E quando eu penso em jovem, eu penso do apóstolo Paulo falando com Timóteo. Eu não consigo enxergar outra coisa. Eu vejo o cuidado e o zelo que o apóstolo Paulo teve com Timóteo. Você vai ver que o apóstolo Paulo não deu folga para Timóteo. Você vai ver, parece que não, mas ele diz: meu verdadeiro filho na fé. Eu fico imaginando que, como verdadeiro filho, ele tratou Timóteo daquele jeito. Eu não sei se você lembra de alguns textos. Ele chega a dizer assim: Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Era o filho na fé. E o que é mais poderoso, Timóteo era um jovem. Você pode repetir isso comigo e falar assim: Timóteo era um jovem. Paulo também diz algo para Timóteo que eu acho poderoso demais. Ele diz uma coisa: Timóteo, ela não deixa ninguém desprezar a tua mocidade. Eu queria que você pegasse isso. Não deixe ninguém desprezar a tua mocidade. E ele diz o quê? Faça o seguinte: torna-te padrão. Repita assim comigo: padrão. Quando sabe que existe um padrão? E ele diz do que? No trato, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Então esse é o padrão que a Bíblia diz para o jovem. Porque se colocou uma mentalidade no decurso dos anos de que alguém maduro é alguém com muitos anos de vida, não é verdade? Com 50, 40 anos, alguém muito vivido já no que diz respeito à idade. Mas quando nós olhamos para a palavra, não é bem assim que diz. Amado, deixa eu te dizer, a idade é importantíssima no que diz respeito à experiência, mas a maturidade espiritual está ligada ao quanto você ama a palavra, ao quanto você se torna um padrão. E padrão, amado, é algo que você tem que se tornar. A Bíblia diz: torna-te padrão. Você pode olhar para o teu irmão e dizer para ele assim: torna-te padrão. Sabe, amado, tem um padrão. E nós, do Verbo da Vida, e de uma forma geral, a igreja e o corpo de Cristo de uma forma geral, nós precisamos falar para os jovens. E eu me considero um jovem, sou um jovem de 47 anos. E eu tenho tanta coisa ainda para fazer. Mas a coisa poderosa que eu tenho entendido é você se tornar um padrão, uma referência do que a Bíblia diz. E sabe, amado, se você for olhar para a palavra, você vai perceber que algumas coisas precisam ser consideradas. Amém? Eu quero também dizer algo para você. As pessoas às vezes olham para mim e me acham meio esquisito. E de fato eu sou mesmo meio esquisito. Não tem começo, meio e fim. As pessoas tentam me encontrar. Eu sempre estou correndo, buscando em Deus a vontade dEle, o centro da vontade dEle. E até as minhas mensagens, elas não têm aquele negócio de começo, meio e fim. Mas a minha intenção é atingir você com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser mexido. Sabe, o pastor João esteve na nossa igreja esses dias, e ele falou algumas coisas muito importantes que eu queria citar aqui para você. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa geração vai perder a consciência da presença. E ele citou dois textos maravilhosos. Ele citou 1 Samuel capítulo 7, o verso 1, falando de Abinadab. A Bíblia diz naquele texto que a arca
ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Repita assim comigo: 20 anos. Novamente, 20 anos. Fala assim: a arca, a presença. 20 anos ela esteve na casa de Abinadab. E nós sabemos, amado, que na nova aliança a arca representa a presença de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele agora veio morar em nós. Quantos creem assim? Quantos creem que nós somos templo e morada do Espírito? Quantos creem que nós somos casa espiritual? Amém? 20 anos a arca na casa de Abinadab. E a Bíblia diz, o texto continua dizendo, que só se ouvia lamentações. Repita assim comigo: só se ouvia lamentações. E a Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 13, verso 13, depois de Davi tentar trazer a arca, ele estava tentando fazer algo poderoso para Deus. A intenção do coração dele era maravilhosa. Ele estava fazendo algo para Deus que não era a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que como deveria se trazer a arca. E Davi, muito empolgado, no capítulo 13, no verso 1, a Bíblia diz que ele consulta os capitães de 1000, os capitães de 100, e aí vai, consulta todo mundo e chega a dizer: se bem vos parece, chamamos todo o povo para se congregar e trazermos a arca. E nós conhecemos a história. Ele fez um carro novo de boi. Repita assim comigo: carro novo de boi. E o que acontece? Os bois tropeçaram, e Uzá, o filho de Abinadab, foi segurar a arca e morre. E aí você vai ver Davi dizendo que ele temeu e agora foi buscar a Deus. Ele devia ter feito isso antes, amém? Porque a lei dizia como deveria se trazer a arca. E aí no verso 13, a Bíblia deixa bem claro que a arca foi parar na casa de um geteu, um homem chamado Obed-Edom. E a Bíblia deixa claro que em 3 meses, fala assim comigo: 3 meses. Novamente, 3 meses. A vida e a família daquele homem foi mudada. Agora, o que dizer que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e só se ouvia lamentações? E em 3 meses, a vida e a família de Obed-Edom é mudada. O que é isso? Se nós não tomarmos cuidado, amado, nós vamos ficar como Abinadab. Só vamos ter lamentações. Por que isso não aconteceu ainda? Por que eu estou passando por isso? Até quando? Ninguém olha para mim, ninguém considera. Mas Paulo diz para Timóteo: torna-te padrão. Eu vou mexer com você hoje. Eu não vim aqui para te agradar, não. Amém? Fica tranquilo. Também não vim para te afrontar. Eu quero que você fique em paz. Mas eu vou pegar a palavra e eu vou mexer com você, porque esse é o propósito. Nós vamos dançar, como eu disse, nós vamos pular, nós vamos correr. Mas é melhor correr debaixo da unção do Espírito e com o coração alinhado, porque senão você só suou. E eu sei que não é o teu caso, mas jovem, se ele não tomar cuidado, ele vai ficar só no oba-oba. E eu estou repetindo, eu sei que não é o seu caso. Eu sei que você está aqui porque você tem fome e sede de Deus. E por causa disso você considera a palavra o bem mais precioso que nós possuímos. Foi essa palavra que mudou a minha vida, irmão. Não foi outra coisa, foi a palavra. Então, quando nós considerarmos a presença, você pode ter certeza de uma coisa. E subiu algo no meu coração quando o pastor João falou isso. Sabe, irmão, eu não sei quantos dias falta para o ano acabar. Mas se você considerar a presença, talvez você esperou por coisas, creu por coisas que não aconteceu. Mas Deus está querendo chamar a tua atenção hoje. Lembra de Provérbios capítulo 3 e verso 5? Quanto lembra que diz lá: filho meu, confia em mim de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. E ele diz: reconhece-me em todos os teus caminhos, e eu gosto de se ele endireitará as suas veredas. Quantos creem que é tempo de reconhecer a presença? Quantos creem que nós vamos sair daqui cheios de Deus? Sabe, amado, eu estava falando: Senhor, eu não quero ser o primeiro, eu não quero ser o primeiro. Deixa o céu botar fogo lá, depois eu vou. Mas
eu estou aqui para obedecer, mas eu quero trazer você para o lugar certo. Amém? Eu quero trazer você para o centro da vontade de Deus. Como eu disse, nós vamos pular, nós vamos dançar, nós vamos gritar, mas nós precisamos da palavra. Considerar a presença. Imagina o que pode acontecer hoje aqui se nós considerarmos a presença. Imagina se na casa de Obed-Edom algo tão poderoso aconteceu ao ponto de todo Israel falar do que aconteceu. O que imagina se nós, cada um aqui, considerar a presença. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar com você, não. Tem uma mensagem que eu carrego comigo, e eu sei que eu vou pregar ela onde eu for, falando sobre a autoridade. E aí na hora que falou de Charles Capps sobre a autoridade, eu falei, pronto, tá certo, pai, já entendi. E eu procuro sempre perceber por dentro primeiro aquilo que Deus quer falar. E amado, quando você vai estudar a palavra, você vai ver em Gênesis 1:26 que a primeira coisa que Deus dá ao homem, quando Deus cria o homem, não foi dinheiro, não foi casa, não foi nada disso. Você vai ver que a primeira coisa que Deus dá ao homem, em Gênesis 1:26, é autoridade. Repita assim comigo, autoridade. Você pode abrir esse texto comigo, você trouxe sua Bíblia? Amém. Enquanto você acha, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto Satanás puder mantê-lo na incredulidade, ou segurá-lo na área da razão, ele vai te trazer problemas. Mas amado, eu quero te trazer para um lugar de glória, um lugar de avanço, de crescimento, e esse lugar é a palavra, amém? Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois diz, tenha ele domínio. Repita assim comigo, domínio. Fala assim, autoridade. E aí depois diz, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Repita assim comigo, sobre toda a terra. E depois diz, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então preste atenção, eu quero chamar a tua atenção para isso, porque quando eu ouvi isso no ano de 2002, 4 dias com Simon Potter, isso mudou a minha vida. Obrigado. Isso mudou a minha vida de uma vez por todas. Qual é a minha intenção hoje? Eu sei que muitas pessoas já me ouviram falar sobre isso, mas eu vou continuar pregando isso até eu perceber que o povo de Deus está andando nisso, porque foi isso que mudou a minha vida. Eu vinha de uma história difícil na minha família, em todos os aspectos. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, e era uma conferência sobre autoridade com Simon Potter, ele pregou 4 dias sobre esse assunto. Isso mudou a história da minha vida. Isso caiu como revelação. Uma coisa é você conhecer sobre o assunto, outra coisa é você receber por revelação. E essa é a minha oração por você hoje aqui, principalmente você jovem, porque se eu tivesse recebido essa mensagem lá atrás, sabe, novo, eu vou te dizer, minha vida teria sido muito diferente, eu estaria muito mais lá na frente. Amém? Então eu não vou me cansar de falar sobre isso. E eu tenho um exemplo nesse ministério, desse homem de Deus que foi para o céu, que ensinou as mesmas coisas sempre, e foi isso que trouxe esse ministério até aqui. E eu gostei de uma coisa que Mark Hanks também disse. Ele falou assim que o pai dele, Kenneth Hagin, libertou ele do medo da repetição. Sabe por quê, amado? Se nós não tomarmos cuidado como ministro, nós queremos pregar uma mensagem nova a todo culto. E eu tenho tido esse zelo, esse cuidado comigo, ao ponto de praticar, de viver aquilo. E quanto mais eu ensino sobre esse assunto, mais eu sou afetado por esse assunto. E eu vou te dizer, jovem, você que está aqui, se você entender e pegar isso por revelação, sua vida nunca mais será a mesma. Eu posso te garantir isso. Eu posso te garantir isso. Amém? Então, quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus dá ao homem é a autoridade. E disse, tenha ele domínio. Existe uma mentalidade que quando nós vamos orar, sem a gente perceber, às vezes nós falamos, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Se você estiver sensível, sabe o que você vai ouvir? Domine. Domine. Porque
Porque Ele não vai vir aqui de novo. Ele não vai vir para fazer o que eu e você temos que fazer. Ele deixou uma incumbência: domine. E nós transferimos a responsabilidade para Deus que Ele nos deu já. Daqui a pouco eu vou te mostrar Jesus falando: eis que vos dei poder e autoridade. Fala assim: foi dado, agora precisa ser usado. Agora, a falta de consciência desse assunto, dessa verdade, nos priva de andar num lugar de glória maior, de maior autoridade. E se nós entendemos isso, amado, nossa vida, eu vou repetir, vai ser mudada. Amém? Então, se você estiver sensível, você vai ouvir Deus falando: domine. Principalmente o jovem que é atacado de todas as áreas, seja nas suas emoções, na área sexual, no que diz respeito à profissão, uma série de coisas. O mundo querendo imprimir um sistema dentro de você. Se você não entender esse assunto, você vai ser absorvido por esse sistema. Ou senão você vai viver na igreja sem expressão nenhuma, só como um crente. Mas a Bíblia diz que nós não somos qualquer crente. A Bíblia diz que Ele nos deu o poder, a autoridade para vencer, para romper coisas. E eu quero te mostrar isso. Amém? Então, amado, eu e você precisamos andar em autoridade, porque foi dada por Deus. Amém? E se você não andar em autoridade, deixa eu te dizer uma coisa: alguém vai usar autoridade contra você. Amém, irmãos? Aleluia. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, eu quero ser bem rápido com vocês, só para pontuar algumas coisas. Nós vamos ver o profeta Isaías falando a respeito de Jesus. E ele diz no Isaías capítulo 9, verso 6: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E a Bíblia diz: e o governo ou a autoridade está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Todas as vezes que você ver a palavra chave, todas as vezes que você ouvir a palavra governo, está falando de autoridade. E o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele deixa isso muito claro. O que tinha acontecido? Adão tinha perdido a autoridade, ele tinha entregue a autoridade para o diabo, por conta do pecado. E agora Deus precisa levantar um segundo Adão, para tomar a autoridade de novo, com o propósito de entregar essa autoridade para alguém. E eu imagino que você imagine quem seja. A mim e a você. E no capítulo 22 e o verso 22, a Bíblia diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. E a Bíblia diz: ninguém fechará, e depois ninguém abrirá. E ele diz: fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será chamado como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele, em Jesus, pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os seus descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Você vai ver o profeta falando da autoridade do governo que viria sobre Jesus, quando ele se levantasse sobre essa terra. E aí você vai ver agora, em Mateus, não precisa abrir, eu vou ler para você, 28, 18, a Bíblia diz: aproximando-se, falou-lhes, dizendo para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Eu queria que você pegasse isso, que você ouvisse isso. Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. No céu e na terra. E nós também sabemos que ele ia tomar as chaves da morte. E em Lucas 10, 19, a Bíblia diz: eis aí, vos dei autoridade. Fala assim: foi dado. Ele está dizendo: eis aí. Eu vou dizer uma coisa para você: eis aí. Eis aí. Se você entendesse a autoridade que você tem, porque foi dada quando você nasceu de novo, eu vou te dizer, você se comportaria de uma forma muito diferente. A falta de consciência de autoridade nos coloca numa posição, amado, muito aquém daquilo que Deus tem para nós. E ele diz: eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpente,
e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Fala assim, nada. Eu fico intrigado com essas palavras nada, porque, amado, se a autoridade foi dada, e a Bíblia diz que por conta da consciência disso nada nos causará dano, nós precisamos rever algumas coisas. Quantos concordam? Amém? Lucas capítulo 9 verso 1 fala da instrução para os 12, e a Bíblia diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Repita assim comigo: poder e autoridade. Presta atenção, sobre os demônios, amém? E para efetuarem curas. E para efetuarem curas. Vai ficar mais claro para você daqui a pouco. Poder sobre os demônios e para efetuarem curas. Sabe, amado, quando você vai estudar a vida de Jesus, você não vai ver Jesus vindo uma pessoa na frente e ele orando: Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Porque o conceito é, sabe o que é? Ele impunha as mãos e as pessoas recebiam cura. Ele tinha consciência da autoridade que estava sobre ele. Amém? Agora eu cheguei onde eu queria. Só queria dar uma base para você, mas agora eu quero falar com você. Que você abra comigo lá em Efésios capítulo 6 e no verso 10. Efésios aleluia. Efésios 6, o verso 10. Muita coisa se ensinaram a respeito disso, amado. E eu aprendi muita coisa errada há anos atrás a respeito desse texto aqui. Me ensinaram que eu tinha que guerrear, que eu tinha que lutar. E eu fiz muito isso, você não tem noção não. Como eu já disse por aí, eu virei um espadachim gospel. Eu passava a noite guerreando com os demônios. Saía procurando demônio em tudo que era lugar. Eu virei um caça-demônio. Porque a Bíblia diz, presta atenção aí, ó: quanto ao mais, no 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E no 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, presta atenção agora, contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então eu ficava sai! Deixa eu te dizer, se quando você vai orar no que diz respeito às regiões celestes, os principados e potestades, você fica assim, ó: em nome de Jesus, todo principado, toda potestade. Se você está olhando para cima, você está com o conceito errado. Eu vou te explicar, calma. Muitas pessoas quando vão orar, quando fala porque eles estão nos lugares celestes, né, assim? E aí, amado, me ensinaram, eu tinha que batalhar, eu tinha que guerrear. E quando eu cheguei em Guaratinguetá, você não tem noção, porque eles viviam numa guerra terrível contra aquele prédio grande lá, contra a Aparecida do Norte. E aí quando eu cheguei, existia uma turma da intercessão. Eu falei assim: pastor, você tem que tomar cuidado nessa cidade. Eu falei: por quê? Os principados. Aqui tem um principado de uma cor escura. Eu estou tendo cuidado para falar, né? Estou tendo cuidado. Eu falei: nós temos lutado há anos, e isso e aquilo. E eu falei: tá. E nós temos cercado. E amado, há uns anos atrás eu me lembro, mesmo aqui em São Paulo, pessoas alugando um helicóptero para jogar óleo ungido sobre São Paulo. Eu estou te dizendo, eu me lembro de pessoas, e fizeram isso em Guará também, quanto sabe como é que o leão demarca o território? Já viu o leão demarcando território? Quantos sabem que é isso? O leão, para demarcar território, ele tem que... E tinha crentes, eu estou te falando,
A falta de consciência desse assunto faz você fazer umas palhaçadas dessa. Cercando a cidade com os mijos. Porque o leão, quando ele quer demarcar território, ele... E eu vi muita gente fazendo isso. E quando eu comecei a ensinar que não é desse jeito, meu irmão, quase eu que me tornei um principado agora. Você não tem noção não. Mas a falta de consciência. E eu me lembro de pessoas que se vestiram com armadura. Parecia um robô quando vinha para o culto. A armadura de Deus, né? Se vestiram assim para ir para o culto, para ensinar sobre guerra e batalha espiritual. E eu peguei essas coisas, eu fiquei fazendo essas coisas durante anos, tentando vencer. Mas eu preciso te lembrar, quanto sabe que a luta já foi vencida? Foi vencida na cruz do Calvário. Mas se você ficar só com Efésios capítulo 6, você vai guerrear. Amém? Agora vai para o capítulo 1. O capítulo 1, quanto sabe que o capítulo 1 vem primeiro que o capítulo 6? Você deveria começar pelo 1. Amém? O problema é que você quer, o crente piolho, anda pela cabeça dos outros, não confere. E aqui está a oração do apóstolo Paulo. Capítulo 1, verso 15, ele diz: por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações. Para que? Com o propósito de que? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18, iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita, na onde? Nos lugares celestiais. Para só um pouquinho. Então lembra, capítulo 6 diz que se você for ficar querendo guerrear, você vai ficar com o capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Mas se você ficar com o capítulo 1, você vai entender que é diferente. Porque olha o que diz agora o verso 21. Acima, vou ler o 20 para você entender, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita, na onde? Nos lugares celestiais. Acima, e essa palavra no original é muito acima. Muito acima. Isso vai cair dentro de você. Muito acima. Muito acima do que? De todo principado, de todo poder, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deixa eu te dizer uma coisa, quantos já assistiram aquelas lutas de MMA? Na luta, nesse tipo de luta, a posição é tudo. Já viu o cara que fica por baixo? Meu amigo, é só mãozada que desce. Vá, vá. Agora, a Bíblia diz que existe uma luta. Mas na luta a posição é tudo. Qual é a sua posição? Se você entender, amado, o verso 21, a Bíblia diz que é muito acima. Por que você quer guerrear com alguém que já foi vencido? Com o poder de Deus habitando dentro de você. O maior habita dentro de você. Ele não está no mundo. Ei, jovem, deixa eu te dizer uma coisa. O maior habita dentro de você. E você está muito acima. Muito acima. É muito acima, irmão. E eu vou te dizer, de todo nome que se possa referir. Câncer é um nome? Câncer é um nome? É. Mas o que a Bíblia diz que você está?
muito acima. Na luta, a posição é tudo. Dívida é o nome? É. Agora, onde você gastar mais tempo é com quem você vai se parecer, é por quem você vai ser influenciado. Ah, se você pegar isso mudou a minha vida em 2002. Todas as vezes que eu ensino sobre isso se levanta de novo forte. O texto continua dizendo: e pois todas as coisas, eu vou repetir, todas as coisas, debaixo da onde? Ah, se você entendesse isso. Bispo Guto, o apóstolo Guto, ele diz uma coisa: se você não se empolga com a palavra, ela não funciona para você. Eu estou muito acima de você. Agora para pular e dançar, dança. Agora com a palavra não se empolga. Você está muito acima, irmão. Saia desse lugar. Esse é o seu lugar. Acima. Uma geração poderosa, eu creio que está se levantando, que vai reconhecer o maior dentro de você. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Fique em pé, por favor. Debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. O ano não acabou, não. O ano não acabou, não. Não acabou, não. Todas as coisas Ele colocou debaixo dos seus pés e deu esse poder para a igreja. Quem é a igreja? A igreja triunfante. Eu estou diante de uma igreja poderosa, que está sendo treinada e levantada na unção do Espírito, que vai dizer: seja curado. Bum. Recebe. Bum. Se mova. Já. Meu papai, se o diabo aparecesse agora para você entendendo a sua posição, você venha, miserável, eu sei que você aprontou muito, mas chega. Eu entendi aqui agora. Eu sei qual é a minha posição. Qual é a sua posição? Fala com fé agora. De novo. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Aleluia. Muito acima. Começa a se ver fazendo o que você estava esperando fazer. Pode se ver agora. É seu direito. É sua herança. O preço foi pago. Fala assim: na luta, a posição é tudo. Seu lugar é muito acima. Quer que eu te dê um exemplo para você entender isso? Mais ou menos no céu, os anjos estão lá olhando para o povo aqui da terra. Falam assim: Espírito Santo, eles estão preocupados com os principados, com as potestades. E o Espírito Santo: rapaz, não estou entendendo por que eles estão preocupados com isso. Os anjos: mas eu não estou conseguindo nem ver os principados. Aí o Espírito Santo falou assim: espera aí, eu vou pegar um binóculo ali, espera aí. Aí ele regula aquele binóculo no máximo, olha aqui para a terra. Mas rapaz, eu não estou enxergando os principados, nem as potestades. Aí ele falou assim: calma aí, eu vou pegar o mais potente que fizeram agora. Aí agora, e não tem. Eu falei assim: só tem uma coisa que vai ver. O telescópio chamado Hubble. Ele falou: espera aí, eu vou trazer. E eles regula. Eu falei assim: rapaz, eles estão preocupados com aquelas baratinhas lá embaixo. Meu Deus! Eles estão muito acima disso. Não faça grande aquilo que Deus derrotou diante de você.
quando nós olhamos para Moisés no cume do monte e Josué no vale, nós entendemos isso. Essa história deixa bem claro isso. Quando se lembra de Josué no cume do monte, e Josué ficou no vale, e estava havendo uma guerra. Sabe, amado, é a nossa história hoje. Você está aqui, mas você é de lá. Você está aqui na terra, mas você é. Sua pátria é o céu. Você é o embaixador aqui. Presta atenção agora. Moisés sobe para o cume do monte. Na medida que ele levanta as mãos dele, a Bíblia diz que Josué vence no vale. Aonde a guerra foi vencida? Para pensar um pouco. Deixa eu te dizer, amado, quando você entende que o seu lugar é lá, mesmo você estando aqui e pressões vierem sobre a tua vida, quando você entender a sua posição, você vai vencer no vale. Jovens, eu estou aqui para te dizer algo. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É hora de avançar. É hora de entender a sua posição. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Você está aqui, mas você é de lá. Você está aqui, mas você é de lá. Por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto. Falai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Não é para você estar preocupado com nada aqui não, irmãos. Porque aqui Deus já providenciou todas as coisas. Ele está dizendo: só tenha consciência de reino. Jesus disse: não se preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir. Porque enquanto o gentio se preocupa com isso, é coisa de gentio, de quem não tem aliança. Mas vocês são os filhos. E Jesus disse: enquanto vocês se preocupam com essas coisas, meu Pai se agradou em vos dar o reino. Eu vou encerrar com isso, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. É hora de assumir o seu lugar. É hora de assumir o seu lugar. O lugar de autoridade. O lugar de autoridade. Você precisa se levantar e tomar a autoridade hoje. É a maior autoridade que você pode tomar. Sabe qual é? É sobre você mesmo. De você dizer: hoje eu começo algo novo na minha vida. E você vai dizer: diabo, chega! Dívida, você vai ter que ir embora hoje. Doença, você vai ter que ir embora hoje. Os dons vão começar a se mover. Amado, eu vou te dar 2 minutos. Eu não sei se o grupo vai subir para cá. Vou te dar 2 minutos porque eu encerrei. Você precisa praticar o que você ouviu. A Bíblia diz que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Olha aí, começa a mexer o teu pé, por favor. Faz tempo que você não marcha na igreja, né? Faz tempo que você não dá uma marchada. Pisa na cabeça desse capeta, irmão. Desse miserável que estava cegando o teu entendimento. Você está cheio. Vamos lá. Deixa eu te dizer. Enquanto você se move, eu posso te garantir uma coisa: Deus está se movendo também lá. Se mova. Chame o que é teu. Diga para o diabo soltar o que é teu. Eu falo no nome de Jesus. Jovens fortes, jovens santos, jovens cheios do Espírito, jovens se movendo nos dons, jovens andando em autoridade. Esse é o seu tempo. Deus marcou esse dia aqui para te lembrar de quem você é e qual é a sua posição. Fala assim: muito acima, muito acima, muito acima. Fecha os teus olhos e começa a declarar isso. Muito acima, muito acima, muito acima, muito acima, muito acima. Oh, aleluia. Começa a declarar o que você crê. Começa com essa consciência. Tomar autoridade sobre essa cidade, sobre a sua igreja, sobre o bairro onde você mora. Esse poder foi dado para mim e para você, é para a igreja. Tome a autoridade hoje. Se a porta de emprego não estava abrindo, vai ter que abrir hoje.
O ano não acabou, eu estou repetindo. Vai se abrir portas de faculdade. Sim, você vai crescer em Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você está muito quieto para quem está andando em autoridade. E não, eu preciso mexer com você. Pega a palavra, se empolga com a palavra. É ela que vai mudar a sua vida. Aleluia. Levanta as suas mãos. Lembra, o teu lugar é lá, mas você está aqui. Quando você levanta as suas antenas, você está dizendo de onde você é. E porque você levantou suas antenas, agora o céu vai se manifestar aqui na terra. Os céus vai se manifestar hoje aqui, essa manhã. Começa a receber. Aleluia. Tem algo acontecendo agora mesmo na sua vida. A consciência de autoridade libera os céus para se mover na sua vida. Aprenda a receber da presença, da glória de Deus. Se prepara para o que Deus vai fazer durante esse dia. Agora você está no lugar certo. Acima de todo principado, de todo poder, de todo nome que se possa referir. Não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia. Será que você pode dar um brado de vitória? Aleluia.